Bom, nós hoje vamos falar sobre o novo secretariado, a nova, podemos chamar a nova gerência da prefeitura, já que eles querem ter uma aparência mais empresarial, então vamos dizer, podia ser uma nova gerência. Em primeiro lugar, a gente podia avaliar o que já aconteceu e que, do meu ponto de vista, foi um erro, que foi o tal do processo seletivo. Eu já disse isso da última vez. O processo seletivo, ninguém era obrigado a fazê-lo. Tentaram dar um ar mais empresarial para a coisa, mas não aconteceu como deveria. E eu sempre digo, uma norma que vem do marketing, que é: não há uma segunda chance para uma primeira impressão. E, do meu ponto de vista, a primeira impressão, dado no secretariado que resultou, e que eu acho que o processo seletivo não foi levado muito a sério, acho que já a primeira impressão não é boa. Qual é a vossa opinião, Jorge? Olha, a primeira, eu gostei dessa, que só você não tem uma segunda oportunidade de dar uma primeira boa impressão. Eu acho que a primeira boa impressão não é o que o eleitor esperava, especialmente não era o que o eleitor, não vou dizer o joinvilense, mas o eleitor do Novo não esperava isso. Acho que o eleitor do Novo esperava que o governo começasse, não começou ainda, mas que as primeiras ações estivessem mais de acordo com o discurso de campanha. O processo seletivo é parte integral da política do Novo, da sua, eu diria, da sua proposta. E o processo seletivo ele tem que reunir uma série de características. A minha preocupação é se depois de um processo seletivo com 15.000 currículos, este secretariado que está aí, o melhor que nós temos em Joinville, os melhores nomes que nós temos em Joinville, eu fico muito preocupado, muito preocupado, e começo a entender por que a cidade está onde ela está hoje. Eu não sei o que o Francesco acha disso. Eu tenho a seguinte posição. Eu estava fazendo uma análise a semana passada sobre os números, né? Nós temos 405 mil eleitores em Joinville, ok? Nós tivemos uma abstenção aí absurda, de 30%. Né? O segundo turno levou 290 mil pessoas para votarem. Das 290 mil, 10% branco, nulo, etc. Ou seja, o Adriano tem um número de eleitores, e eu divido em 3 parcelas, isso é um número meio mágico, mas funciona, em que 10% é a turma do Novo, são os xiitas do Novo, são aqueles que acreditavam no processo do Novo. Uma outra parcela é uma parcela que era de outros candidatos, bom, vai ser nele e não vai ser no Darcy. E uma terceira parcela que eu tenho escutado, assim, principalmente com alguns candidatos a vereador que faziam parte da chapa onde eu estava envolvido, dizendo que, sabe, o povo não está nem aí. Passou. Trocou, vamos ver o que dá. Joinville, aí é a parte que me preocupa, essa não vontade mais de se envolver. É tipo assim, não dá para fazer mesmo, deixa. Vamos ver o que dá isso aí. Ninguém está, sabe, quando o Basso falou do processo seletivo, no outro programa eu usei o termo cortina de fumaça. Foi uma cortina de fumaça e eu costumo pensar que eles são mais inteligentes do que a gente. Então, isso foi programado. Vamos fazer um modelo público. Que lindo! Meu Deus, eu vou poder ser secretário. O cara foi lá, fez o currículo, gastou dinheiro, pediu para alguém ajudar a fazer o currículo, porque não sabia fazer, fez o currículo. E a escolha do prefeito. Todo mundo que mexe com política, todos que estão envolvidos, sabe disso. Então, se ele escolheu alguém de uma lista ou de não uma lista, eu pessoalmente, não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que alternância de poder significa isso. Agora tem um problema. Nos nomes, nós estamos encontrando algumas cores ideológicas e partidárias que não deveriam estar mais ali. Mas eu consigo entender o prefeito quando ele escolhe um secretário de saúde de continuidade. Não dá para mexer nesse negócio agora. Não podia entrar um outro cara lá virando... Né? Questão financeira, a mesma coisa. Existem algumas questões que dá para entender. Então, eu acho prematuro falar de que não vai dar certo. Acho que o Novo foi inteligente quando fez o processo seletivo. O cara vai dizer, não passei, que bom, puxa, mas ele pelo menos deu oportunidade. Os políticos velhos, eles só escolhiam os amigos, os primos, os parentes. Isso não aconteceu. Essa leitura que você tem, Castan, e que o Basso talvez tenha, 98% não tem. Ninguém conhece o DNA das pessoas como a gente conhece por estar envolvido. A gente não é... Nós não somos mais do que os outros. Nós conhecemos algumas pessoas.
Então, para mim, por enquanto, primeiro, existe uma abstinência política, ninguém mais quer saber desse assunto. 2, ninguém está dando bola para quem são esses secretários, salvo os grupos de Twitter, a turma do... Sabe, alguns... E vamos tocar a vida. O cara quer quer receber o 13º, que tem sistema de saúde que não está pagando. Hoje aqui em Joinville, o SAMU está sem o 13º, pense. SAMU. Os caras entraram em greve. Temos greve do SAMU em Joinville. Deve dar uns 12 a 15 acidentes de moto por dia em Joinville. Quem é que tira esses caras do chão? O SAMU. Os bombeiros, se não. Mas sabe, o que eu estou dizendo assim, nós estamos mexendo em algum... Então, para mim, o Adriano teve uma inteligência de não mexer em algum ponto nevrálgico agora, depois ele mexe. Mas a não dando bola. Mas a minha questão é em relação ao processo seletivo em si, que eu acho que era desnecessário, porque uma vez que ele ganhou as eleições com uma boa margem de vantagem, ele tinha todo o direito, ele podia fazer o que ele quisesse, ele escolhia quem ele quisesse, não precisava era cometer um erro de gestão, isso é um erro de gestão, propor uma coisa que afinal ele não vai cumprir. No que se relaciona ao processo seletivo, eu acho que ele cometeu um primeiro erro, não vou julgar o resto, porque o resto eles não começaram ainda. Podemos olhar para o secretariado e ver exatamente ter sentimentos em relação ao secretariado. Eu vou dizer uma coisa que eu já discuti isso com o Jorge em outra série, que é, eu acho estranho não haver mudança nas secretarias. Eu gostaria de ver, sabe, chega uma nova pessoa, talvez mudar secretarias, criar uma nova secretaria, extinguir uma, juntar outra. É uma coisa normal, um processo normal que acontece e ficou tudo muito, muito igual, que dá uma certa ideia de continuidade que não é o que as pessoas querem, porque continuidade foi justamente um dos problemas. O Jorge, concorda com essa ideia ou não? Eu não tenho o mesmo ponto de vista que o Francesco. Me preocupa muito a quantidade de secretários que têm sido reconduzidos. Até concordo com o caso da Fazenda, já que tem essa discussão sobre as dívidas da prefeitura. É bom que o secretário da Fazenda fique para pagar as contas. Isso acho que é interessante, com certeza, desde que não fique muito tempo. Na saúde, nessa crise da pandemia, é interessante manter o secretário. Mas eu fico muito preocupado com a grande quantidade de secretários que têm sido mantidos. Fico preocupado com a sensação de que muitos dos nomes que têm sido indicados são nomes extremamente próximos ao prefeito e ao seu grupo íntimo. Tá? O prefeito tem toda a liberdade de fazer isso, mas não precisa fazer um processo seletivo para isso. Então, o grupo dos amigos, ele continua, ele está clarissimamente identificado. Tem gente muito boa, mas eu fico preocupado se o melhor que nós tínhamos de 1.500 currículos, tinha 1.500 currículos para secretário, quer dizer, um candidato para cada 100 vagas, 100 candidatos para cada vaga. Desculpa, se esses são os melhores nomes, eu acho que nós temos uma carência brutal de bons nomes. Eu não vejo um secretário que eu me sinta motivado a dizer, puxa, que bom processo, que bom, esse cara aí de fato vai mudar. Tem um monte de gente que reesquentado, que foram recuperados, que estavam encostados. Me preocupa isso, me preocupa muito. Aliás, essa ideia do Jorge, Francesco, eu queria pontuar o seguinte só. Quando você fala que existe uma reforma administrativa, nós temos que lembrar que essa é uma eleição de segundo turno no dia 29. Ficou tudo muito curto. Então, uma das preocupações, aí eu falo como ex-candidato, como ex-pré-candidato, uma das preocupações que eu tinha, quando houve o adiamento das eleições, elas foram empurradas para frente, eu disse em algumas reuniões partidárias com o pessoal do nosso plano de governo, eu dizia, pessoal, nós temos um problemaço. Se nós passarmos para o segundo turno, nós temos que começar a montar o secretariado antes, temos que começar a montar os projetos de lei de reforma administrativa, porque a reforma só passa na Câmara de Vereadores. E pode ser que, enquanto nós estamos aqui conversando, eles estão discutindo isso. Então, essa eleição, ela é uma eleição, de todas as que eu já participei, ela é diferente. Ela é curta, eu tenho uma pandemia, ou seja, eu tenho um estado de emergência, na minha concepção, pairando sobre a cidade. Por isso que eu falo, alguns nomes não se trocam agora. O processo seletivo, o Jorge
novo, né? É a obrigação dele fazer. Francesco, eu vou discordar de novo, tá? Não, faz parte do processo. Quer dizer, o Adriano deixou bem claro que ele só vai propor uma reforma administrativa daqui a um ano. Bom. Ele falou isso, tá? E isso não me preocupa. Quer dizer, aquelas secretarias nas quais eu não tenho certeza, você sabe perfeitamente, eu não preciso nomear. Tá? Eu posso deixar a secretaria vaga e um secretário assuma temporariamente. Jorge, eu já tive que assumir. Jorge, desculpe interromper, mas o que vocês entendem por uma reforma administrativa? É reforma das secretarias ou do secretariado? Não, das secretarias, a estrutura. Quer dizer, na realidade, o que o Adriano fez foi herdar ipsis literis, igual como estava a estrutura administrativa do UDO, que é uma bobagem. Nós já discutimos aqui o fato de juntar, numa visão economicista burra, cultura e turismo, por exemplo. Não faz sentido que esteja junto. Turismo não deveria ser nenhuma secretaria. Turismo deveria ser tocado pelo próprio burô, pelo setor privado. Nós não temos uma secretaria de indústria, não temos secretaria de comércio, não temos que ter uma secretaria de turismo. Então, todo esse tipo de coisas, imediatamente, já tem que estar, e aí concordo com o Francês, já deveria estar sendo preparado isso, e em função disso, nomeio secretários estratégicos, não preciso nomeá-los todos, uma equipe mínimo para tocar a cidade neste momento e apresentar imediatamente uma reforma administrativa de como vai ser o meu governo. Eu estou chegando à conclusão, e tem muita gente me tirando sarro, o Zé é um deles, me dizendo, bom, tu está elogiando o UDO, se os secretários do UDO ficaram, as secretarias do UDO ficaram, então o único ruim era o UDO. Eu fico preocupado com essa leitura. Quer dizer, a gestão do UDO foi péssima, não só por ele, sino pelos secretários dele também e pela reforma administrativa dele também. Essa é a minha leitura. O Adriano tem outra visão. Parabéns para ele, não é a minha. Pega aonde choca isso é um pequeno detalhe, que foi vendido à população. Foi vendido uma mudança radical. Houveram debates. Não daqui a um ano? Em que ele foi taxativo. Vai voltar a fundação tal. Ela não apareceu. Ele começa dia 1º de janeiro sem isso. Mas eu quero crer que existe uma máquina lateral trabalhando para que haja uma reforma administrativa preparada. Até porque ele vai ter uma lua de mel boa com a Câmara de Vereadores durante um tempo. Lá na frente as pressões vão começar, nós vamos começar com eleições em 2022, onde o prefeito tem um protagonismo. Nós temos prefeitos da região se mexendo. Claro, o exemplo de Araquari é claro. O prefeito Araquari está em campanha. O Araquari ele levou 2 ex-candidatos a prefeito de Joinville, a Tânia e o James Schroeder. Assim que a prefeitura de Araquari vai ter um cara do porte do James Schroeder, que é um cara pesado, no sentido de profissional, para tocar uma secretaria de agricultura. Vai ter como uma secretária de saúde da Tânia. Foi secretária de saúde do Estado. Que foi secretária de Estado. Ou seja, o Adriano tem que se cuidar, que daqui a pouco o Clenilton vai cobrar dele algumas coisas. Ele vai ser protagonista na Munesc. A Munesc é uma máquina de trabalhar. Então, sim. E eu não vejo... vou dar um exemplo clássico. O Basso sabe, o presidente está em Joinville. Joinville, São Chico. Não era hora do Adriano ter ido lá com o prefeito eleito e apresentado alguma coisa? Alguém me disse, ele está de férias. O presidente não tira férias. Que história é essa? Nem o presidente tira férias, nem o prefeito eleito tira férias. Não? Mas é no Capri, eles podiam ter almoçado junto. Ele pegava, o prefeito pegava o barco, o prefeito eleito pegava o barco dele, o super barco dele, ia até o Capri e almoçava com o... Até levava para pescar, ficava mais bacana ainda, e já entregava a papelada. Está aqui, eu preciso disso, disso e disso. Qual é a próxima chance que ele vai ter de encontrar? Pensa comigo, qual é a próxima chance que o Adriano vai ter de encontrar, vis-a-vis, numa situação tranquila, o Jair Bolsonaro? Alguém me diga. Durante 4 dias em Santa Catarina. Ele está relaxado. Ele está a 15 minutos de lancha. E o presidente, e aí de novo, eu não estou discutindo o Bolsonaro, eu estou discutindo a liturgia. A liturgia é o presidente e o prefeito eleito.
Boa, boa. Bom, mas é uma questão. Eu analiso de longe, obviamente. Não fica mais fácil. Sim, não, mas é que eu acho assim. Tudo que se ouve da cidade, tudo que se sabe da cidade é que a cidade está precisando de mudanças urgentes, não é para daqui a um ano. Por isso que eu digo, se as secretarias não tem alguma coisa na estrutura tinha que ter mudado para atacar de frente os problemas mais imediatos. E isso eu não estou a ver. Se é uma continuidade, vai continuar como está por um ano, não pode ser isso. A primeira reunião que ele fez ontem, na terça-feira, com o secretariado, tinha a mesma cara que as reuniões do UDA, uma mesa comprida, o Adriano na cabeceira e todos os secretários. Quer dizer, eu gosto de entender que estamos numa situação de emergência. Eu teria preferido uma secretaria muito mais enxuta, com uma sensação exatamente de emergência, o que nós estamos vivendo, com medidas rapidíssimas e apresentar o mais rápido possível, inclusive convocar a Câmara antes, porque a Câmara vai ser empossada, entra em férias e tal. O prefeito já deveria estar com um projeto de reforma administrativa dizendo o que quer fazer. Ou pelo menos a ideia de onde atacar primeiro, de onde trabalhar primeiro, que há emergências para resolver, e isso devia ser... Mas era bom politicamente para eles. É verão, é tempo de férias, a praia está bom. O sol não está tão bom esses dias, mas deve ser espírito de férias. Mas será que o Castanho, será que o pessoal do 31 não está ajudando ele? Não. Quer dizer, o que era para ser feito já foi feito, ajudar na fase de transição. Eles já foram embora, o pessoal de Minas já foi embora, então. Será? Se não foi, está indo embora já. Toda essa reforma administrativa não está nem sendo cogitada, em princípio. E se fosse cogitada, não teria nomeado todos esses secretários, e muitos desses secretários com o perfil que tem. Muitos desses secretários não têm absolutamente o perfil para ficar. Sim. A gente não vai ter um desgaste duplo aí. Eu acho que avaliar nomes é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente tem que esperar que assumam, tem que esperar os segundos nomes do escalão também, tem que esperar a conformação das secretarias. Mas eu acho que esse período de graça, essa lua de mel vai ser curtinha, vai ser bem curtinha, não vai durar 100 dias. Mas eu tenho uma coisa em relação ao secretariado, que é assim, eu olho e não vejo nenhum nome que faça brilhar os olhos, percebe? Eu não vejo assim, aquele que fala assim, epa, este é fera, este gajo efetivamente vai resolver os problemas da área dele. Eu não conheço toda a gente, mas eu acho muito difícil, eu não consigo identificar um luminar no secretariado, nesse secretariado. Parece que é tudo mais o mesmo. Não, mas aí eu fico pensando que o perfil é parecido ao secretário, tanto é parecido que a maioria dos secretários já estavam com o Udo, tem o mesmo perfil. É gente medíocre, mediana, que não vai ousar, que está preocupado com o salário. Não tem ninguém aí que seja um líder nesse sentido, na sua área, inclusive. Tá? Isso me preocupa muito. Tem 2 ou 3 nomes que esses eu acho que são os que passaram, de fato, pelo processo seletivo, que são bons. Tá? Mas vamos esperar que assuma. A maioria deixam muito a desejar para uma cidade como Joinville, com as necessidades e as demandas que Joinville tem depois de 8 anos desastrosos. Tem que lembrar isso, nós não estamos bem. Não é só Joinville, né, Castanho? A conjuntura, em geral, ela não tá bem. Né? Então, as previsões que vêm para janeiro e fevereiro não são boas em questões de arrecadação. Em absoluto. Dos abonos e tal. Então, isso tudo pode fazer um reflexo muito grande na cidade. Eu repito, a cidade, a sensação que eu estou tendo conversando com o pessoal de base, que eu conversei essas 2 semanas, é muito no sentido de, trocou, vamos ver o que dá. Parece que Joinville se transformou. Não, daqui a 4 anos a gente muda de novo. Só que vão ser 12 daí. Sabe? Vão ser 12 anos de problema. Deixa eu aproveitar o Zé, que o Zé está muito tranquilo aqui. Zé, me conta um pouco aí, qual é o perfil que você imagina, dentro do seu conhecimento, que deveria ter um secretário de comunicação em Joinville? Nós saímos de um perfil como o do Marcão, e esse nome podemos comentar, porque a gente conhece ele de 2 mandatos, e nós temos um perfil completamente novo. Tá? Qual é o perfil que você imagina nesta situação que, inclusive, o Francesco colocou, que é uma situação difícil economicamente, quer dizer, não vai ter uma lua de mel fácil, não é fazer assessoria de comunicação,
Como você imagina o perfil? Eu não conheço a pessoa que quer dizer, já vi, mas não conheço. Em teoria. Nem vou nominar, mas assim, eu acho que um secretário de comunicação tem que ser um tipo que dá o corpo às balas. Sabe? É o gajo que não pode deixar as coisas chegarem ao prefeito. Ele vai ter que, se vier o tiro, ele tem que ser o primeiro a receber, porque os instrumentos estão todos na mão do secretário de comunicação. Mas mais do que isso, eu acho que não é só blindar a imagem do prefeito, mas eu acho que o secretário de comunicação também tem que ser uma espécie de planejador de coisas, de criar. Eu acho que um dos grandes problemas na comunicação de Joinville é a dependência excessiva que se tem de uma certa imprensa que está ali mesmo para... A gente sabe o que acontece, os bocas de aluguel, aquele pessoal que aparece lá no final do Joinville não tem boca de aluguel. Esse pessoal tem que desaparecer, então tem que criar mecanismos para não ter dependência do gajo que pode falar mal de ti no programa da meia-noite no rádio, percebe? Mas é uma função muito complexa e eu, sinceramente, para ser sincero, eu acho que o Marcão fez um bom trabalho, eu é que não conseguiria, não teria qualidades para aquilo lá, é difícil, viu? O Marcão foi um guarda pretoriano tem que reconhecer isso. Aliás, mas eu me lembro de exemplos do teu tempo, né, Jorge? Que tinha lá o Junqueira, né? Junqueira era o tipo que dava o corpo às balas, não deixava chegar no prefeito dele. Não deixava passar uma. O acionão dele, ele cumpria. Ele era ali não vou dizer em francês, mas não vou, porque o meu francês é ruim, que é o cão de guarda do sujeito. Mas o Castanha, tanto Castanha e Basso, eu insisto que a cidade em si, ela está anestesiada, ela está aceitando uma mudança, ele tem um fôlego aí, e repito, eu espero que ele esteja sendo mais inteligente do que nós três aqui estamos falando dele, e que esteja acontecendo essa construção, e se ele não estiver pensando nisso, quem sabe ele passe a pensar, uma construção dessa alternativa, porque um fato concreto, ele teve 150 mil votos, mas o outro também teve 100 e tantos mil votos. E daqui a pouco isso vai emergir. Mas que história é essa? Você disse que ia mudar, você disse que ia fazer isso diferente, e nada aconteceu. E essa semana o está impaciente. O Joinville está com ele não é paciente. Não é paciente, ele está amorfo, ele está anestesiado. Ele apanhou tanto esses 8 anos que ele cansou. Ele disse, não adianta. Mas olha, para quem acompanha o Chuvasca, eu fiz uma entrevista com o Carlito Merz e uma coisa que me ficou na memória foi ele dizer que o problema do próximo prefeito é que não há projetos em Brasília para desenvolver. Significa que não vai vir dinheiro, que não há projetos e que a coisa vai ser muito complicada nos próximos anos. Portanto, é bom que eles usem a imaginação no poder, porque senão vão ter problemas, acho eu. Mas futuro, como dizer, prognósticos só depois do jogo. Sim. Vamos acompanhar de perto aqui no Chuva Ácida, vamos continuar conversando. E depois poderemos fazer uma análise mais pontual dos secretariados, a ver qual é a equipe de elite dentro desse conjunto todo de secretários. A gente pode ter duas surpresas, né? Não precisamos ser tão pessimistas. Assim. Eu estou tentando me segurar para não ser pessimista. Mas sabe que o pessimista é um otimista bem informado, né? Isso. E aqui no Chuva estamos bem informados. Já deu o nosso tempo, aqui já passamos dos 20 minutos e o Zoom já diz que nosso tempo encurtou. Portanto, eu queria agradecer ao Francesco por aparecer novamente e voltamos provavelmente no próximo ano para mais um... No ano que vem estamos aqui de volta acompanhando o novo secretariado e o novo prefeito e a Câmara de Vereadores. Pois. Olá, um abraço. Um grande abraço a todos. Saúde. Saúde.